Bom dia a todos os senhores, bom dia àqueles que nos acompanham de forma remota. Nós estamos com o link já encaminhados aos interessados. Esse seminário também será transmitido pela Câmara Federal através do YouTube. Nós queremos então agradecer a convocação dos municípios e o atendimento a esse chamado para discutirmos uma pauta tão importante quanto esta. Queremos já de forma direta agradecê-los por estarem aqui neste seminário que é realizado no estado de Mato Grosso com o tema Limite de Precatórios e Débitos Previdenciários dos Municípios matogrossenses. Gisela Simone, por gentileza, me coloquem à frente. Esse seminário é articulado pela deputada federal Gisela Simone, como membro dessa comissão. Essa comissão tem feito um trabalho exaustivo. Nesse momento, a Câmara Federal, juntamente com o Senado e vários outros parceiros, estão aí debatendo, não só no estado de Mato Grosso, mas também em outros estados, nesse movimento sincronizado em defesa dos municípios do estado de Mato Grosso. E nesse momento, neste dia, acontece essa discussão tão importante em que os municípios de Mato Grosso terão a oportunidade, de forma mesmo remota, e aqueles que aqui estão presentes, de trazerem as suas contribuições. Inicialmente, para dar as boas-vindas a essa casa, queremos convidar o presidente Leonardo Bortolin. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham de maneira híbrida. Quero aqui convidar a Janaílza, que também é secretária-geral da nossa diretoria, para compor à frente, a da assessoria da senadora Margarete Busetti. E agradecer muito, senadora, mais uma vez, a senhora sempre muito predisposta a participar das ações dos municípios, e a deputada federal Gisela, que sem dúvida tem sido uma grande baluarte aí junto às causas dos municípios. Dizer que fico muito feliz de participar nessa manhã desse evento, que para todos que acompanham aqui, quem é secretário de Finanças de algum município? Então, eu sei que até a segunda-feira cedo não é o melhor momento para os prefeitos e para as equipes, a gente entende isso, mas é o momento em que a nossa deputada e a coordenadora também da frente da bancada, né, senadora, que elas têm essa disponibilidade, porque terça, quarta e quinta elas estão em agenda oficial em Brasília. Então, convidar aqui o Pabolo, prefeito de Rio Branco, vem aqui. Então, seguindo o rito, a gente iniciou, Pablo, aqui, agradecendo a iniciativa da senadora Margarete, da deputada Gisela, a Gisela que faz parte como membro titular da relatoria da PEC 66, e até falei para ela que segunda-feira não é um bom dia para os prefeitos, e para as equipes, mas é um dia que elas têm a disponibilidade devido à agenda do Congresso Nacional. E falar um pouquinho da PEC 66, eu vejo nela uma saída para a sobrevivência econômica de muitos municípios. Esse ano, a gente se deparou com um problema em relação aos precatórios, onde diversos municípios acordaram com sequestro de recursos nas contas públicas. E boa parte desse recurso foram precatórios não quitados dentro do estoque que estava previsto para o ano passado e para o ano anterior. E vocês sabem que esse dinheiro, quando ele vem, ele não escolhe a fonte que ele vai buscar, Então, se tiver, seja no ICMS, seja na saúde, da onde for, ele vai buscar esse recurso para poder fazer a quitação do precatório que não foi cumprido. E a PEC 66, para grande parte dos municípios de Mato Grosso, ela vai se enquadrar para que os municípios tenham a redução de 1% da receita corrente líquida, que vai ser destinada para o pagamento dos precatórios. Claro que respeitando o prazo de pagamento do estoque em 10 anos, mas vai diminuir
ele vai limitar a 1% da receita corrente líquida a dívida com precatórios. Até porque a gente tem que entender que o sequestro nas contas que estão acontecendo hoje, elas não foram evidentemente em decorrência de uma ação desse gestor que está. Se o município de Rio Branco tiver sequestro nas contas esse ano, não foi de maneira alguma em detrimento a alguma iniciativa do prefeito que hoje conduz o município e talvez às vezes nem do que o antecedeu. Mas nós temos que entender que a questão do regime de precatórios é algo que tem afetado diretamente os municípios matogrossenses. Outro foco em relação ao parcelamento dos municípios junto com a Previdência, e principalmente a mudança do indexador da taxa Selic para o IPCA. Então, essas são algumas propostas de emenda à PEC, deputada, e que eu acredito que vai desonerar o endividamento dos municípios. Então, tratando de precatórios e de parcelamento e de indexador da dívida com a Previdência Nacional. Então, eu vejo que são dois pilares fundamentais. A PEC 66 que protagonizou a discussão dentro da Marcha dos Municípios a Brasília esse ano, e que a gente vai fazer um movimento muito forte depois dessa audiência, ainda nós vamos gravar ainda no dia de hoje, um pedido para que os prefeitos ajudem a cobrar, inclusive da bancada, aqueles que ainda não assinaram as alterações que a CNM propôs na PEC 66. Então, eu acredito que, por não ter uma necessidade de sanção presidencial, por se tratar de uma PEC, então que eu acredito que está num bom momento para que ela aconteça. Então, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, deputada Gisela, obrigado mesmo, de coração, e obrigado aqui à senadora Margarete. Nós estamos aqui alinhando essa transmissão, agradecer a equipe de nossa TI, o pessoal que nesse momento está na Câmara também fazendo essa retransmissão, a fim de que todos possam participar. Cerca de 48 pessoas fizeram inscrição no nosso site, também estão recebendo nesse momento. Então, para dar seguimento, queremos convidar a senadora Margarete Busetti para fazer uso da fala, como parte dessa audiência, desse seminário que trata sobre a PEC 66. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com os prefeitos dos municípios de Mato Grosso, com os gestores de finanças, que é onde tudo acontece, onde o calo realmente aperta. Eu sou favorável, Léo, desde o dia que você me falou, eu assinei a PEC, porque nós realmente precisamos dar um norte aos municípios, para que os municípios realmente consigam fazer essa gestão, que tenham responsabilidade fiscal. E a questão dos precatórios e do sequestro nas contas públicas, veja bem, você pode tirar inclusive da saúde. Você sabe que o próprio governo federal não tem pagado muitos precatórios, não tem pago muitos precatórios, e nós estamos aguardando para ver, porque tem os precatórios da segurança alimentar, que fala de segurança alimentar para 2027, porque eles têm que entrar em 25 para que seja pago em 2027. Até agora nós não temos nada, Léo. Não temos absolutamente nada. Então, eu quero dizer a vocês do meu compromisso junto aos municípios, sim, o meu, da Gisela, e eu imagino que quase toda a bancada federal será unânime nessa defesa dos municípios. E a importância dos gestores municipais se enquadrarem nessa nova realidade que está aí. Dizer a vocês que eu fui muito favorável à PEC, que alterava, que era a PEC da desoneração da folha, que entrou uma emenda acho que do senador Ângelo Coronel, que ele dizia que
até 149 mil habitantes, e o INSS seria somente de 8%. Aumentaria a arrecadação, porque os municípios iriam pagar, porque era 8% no total, e resolveria o problema de muitos municípios. Mas, enfim, ela está parada, eu acho que ela parou na Câmara, né, Gisela? Parou na Câmara. Então, nós temos que encontrar uma solução. A Previdência está com um rombo estratosférico, Léo. Nós precisamos encontrar um caminho, porque daqui a um pouco não vai ter Previdência para ninguém. Agora, os municípios precisam resolver esse problema hoje, né? Nós temos que dar um norte aos municípios e resolver o problema hoje. Se essa é a solução, Léo, aumentar o número de parcelas, mudar o indexador e também limitar o pagamento dos precatórios, vamos por aí. Pode contar com o meu apoio, todos os gestores, todos os prefeitos, podem contar com o meu apoio, estaremos juntos nessa luta. Muito obrigado. Consulto ao prefeito do município de Rio Branco, com a abolição que deseja fazer fala. Bom dia, Léo. Bom dia, Gisela, nossa deputada federal, Margarete, do Senado, toda a mesa, todos os presentes aqui. A PEC ela veio num momento muito importante, porque eu falo isso de um município, eu sou prefeito do município de 5.100 habitantes. Então, é um município que vive extremamente sobre emendas. Né? O recurso próprio é muito pouco, né? O que se arrecada lá não dá, então a gente vive extremamente repasse do governo federal, repasse do governo estadual e de emendas parlamentares. E o município nosso, com a dívida hoje, acho que em torno, tá ali o João, que é o secretário de Finanças, o Elis, nosso jurídico, veio participar também, está em torno de hoje 1,5 milhão, por aí, atual. 20 milhões. Nós pagamos por mês cerca de 70 mil reais só dele e pagamos menos juros. Chega no final do ano, que a tua luz está maior ainda. Dívida de 94. E para você ter ideia de uma dívida que já vem se arrastando em 94, estourou no colo da gestão passada e vem se arrastando para a gente poder quitar essa dívida. A gente quer manter o município em dia, manter o município todo em dias com as contribuições, com o salário, com tudo. E aí, quando veio esse projeto lá, e a gente teve que assumir essa dívida, né, parceladamente, porque veio passando outras gestões não recorreram a essa dívida, então cai no colo da gente, você tem que pagar aquilo que foi determinado judicialmente. Então, no município hoje que vive só de menos, você pagar 70 mil por mês só de um precatório, fora os outros que já tem, né, funcionário que entra na justiça e vira precatório, dívidas, enfim. Então, assim, essa PEC vem num momento muito importante que a gente não quer deixar de pagar, a gente quer colocar o município em dias, mas com as condições que a gente tem. Então, para você não comprometer o orçamento, quando vem um sequestro de bens, por exemplo, é a mesma coisa, você tem um orçamento, você faz o orçamento do mês inteiro na sua casa, chega no final do mês, alguém vai lá e pega aquele dinheiro. Por exemplo, aparece uma dívida no banco, por exemplo, vai lá e tira todo aquele seu orçamento. Então, aí gera aquela bagunça na dívida, você descontrola, faz aquele descontrole financeiro. Então, assim, essa PEC veio num momento muito importante, sim. A gente quer pagar, mas conforme as nossas condições. A gente não está correndo da dívida, mas desde que não sacrifique a saúde, não sacrifique a educação, a gente consiga manter e dar um serviço de excelência para a população. Então, é nesse caminho, eu acho muito importante parabenizar a todos que levantaram essa pauta, né, e é uma discussão muito importante. Eu acho que deve ter os prefeitos acompanhando virtualmente, mas deveriam estar bastante aqui, né, que eu acho que é um assunto que influencia na vida de praticamente todos os municípios hoje, essas dívidas. Nós queremos agradecer ao prefeito Pabulo, agradecer à nossa secretária-geral aqui, que também abriu mão de sua fala, e em respeito a todos que nos acompanham de forma remota, e também os senhores que se deslocaram estão aqui conosco, articulada, trabalhada com toda a sua equipe, juntamente com a equipe da MM, para conduzir os trabalhos desse seminário. Passamos a fala à deputada Gisela Simona. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer
aqui em nome do nosso presidente Leonardo Bortolini pela abertura da MM, né, para essa discussão. Nós que fomos aí, nós estamos sendo o tempo todo, felizmente, provocados, né, da Confederação Nacional dos Municípios, aqui pela MM, da importância dessa PEC para as prefeituras municipais, né, para aliviar aí essa questão das dívidas dos municípios. Então, prontamente atendemos esse chamado, né, e nos voluntariamos aí para poder fazer parte da comissão especial, tendo muita honra, sim, de ter sido escolhida pela União Brasil para ser uma das representantes aí nessa comissão especial. Agradecer a presença e a participação e a parceria da senadora Margarete Bizzetti, ela que é a nossa coordenadora agora da bancada federal do Estado de Mato Grosso, e nesse ato representa a todos nós, membros dessa bancada federal, né? A Genise é a nossa eterna prefeita, né? Membro aí agora da diretoria da MM, né? O prefeito de Rio Branco, que aqui pelo seu depoimento a gente viu a importância, né, dessa PEC para os municípios, e quero dizer que o objetivo desse seminário, na verdade, é debater, apresentar a vocês qual é o texto que está na proposta de emenda constitucional 66 de 2023, que institui esse limite para pagamento de precatórios pelos municípios e abre um novo prazo de parcelamento especial de débito dos municípios, seja com regime próprio de previdência e com regime geral de previdência, né? Então, começando a detalhar um pouco mais essa PEC, né? Ela não trata só exatamente daquele regime geral da previdência que a gente cai lá no INSS, mas se você é estatutário no seu município, dependendo do regime que você tem, todos estão inclusos aí nessa questão. Então, meu objetivo é apresentar a PEC, na sequência, né, dizer aí da colaboração de alguns, caso não tenham, para nos passar, porque vejam que essa PEC, ela tem um prazo curto aí de duração na Câmara. Na verdade, a pretensão é que em julho desse ano ela se encerre. Então, esses seminários vão acontecer até o final dessa semana apenas, então vão extinguir, tendo dado a oportunidade de realizar aí um em cada capital do nosso país. Vale o registro de que essa PEC, ela é de autoria do senador Jarder Barbalho, ele que é do MDB do Pará, né, e foi relator no Senado o Carlos Portinho, que é do PL do Rio de Janeiro, sendo aprovado por unanimidade, né? Então vejam aqui, não tem conflito de esquerda e direita, todo mundo pensando juntos aí em prol dos municípios brasileiros. E lá na Câmara dos Deputados foi eleito presidente da comissão especial o deputado Romero Rodrigues, ele que é do Podemos da Paraíba, e o relator é o Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, né? Então vejam que nós temos esse prazo de conclusão dos trabalhos, e uma coisa que nós conseguimos agora no dia 2 de junho, que foi essa semana que passou, foi a prorrogação do prazo para emendas, né? Então, daí, mais uma vez, a importância dessa nossa reunião aqui, porque caso tenham sugestão de vossas senhorias, nós ainda conseguiremos, de alguma forma, levar para aí emendas, embora nós vamos falar um pouquinho disso, mas está difícil aí, né, essa coleta de assinaturas. Então, o que é importante dizer, né? Como o Leonardo explicou muito bem aqui, essa PEC, ela surge exatamente desse acúmulo de dívidas previdenciárias existente nos municípios, tanto no regime próprio de previdência, como na questão do regime geral de previdência, né? Nós sabemos aí que muitas vezes o gestor assume, e na verdade, a Margarete falou muito aqui dessa questão da eficiência da gestão pública. Muitas vezes você assume um benefício e sabe que, às vezes, está se descontando do servidor público para fins previdenciários e acabam usando esse recurso, às vezes, indevidamente para outras áreas. Isso, em tese, não pode acontecer, mas nós não temos aí a alçada das gestões anteriores, muitas vezes, e o rombo da Previdência vai se aumentando. O fato é que muitas previdências no Brasil, inclusive da União, a gente tem essa situação de déficit aí da Previdência a fim de arcar com o seu custo, né? E sem falar aí de fatos do dia a dia, nós sabemos que a população idosa no nosso país está crescendo,
né? Então a expectativa de vida aumenta, automaticamente as pessoas por mais tempo aí continuam recebendo, né, o seu recurso de aposentadoria. Então muitas vezes a conta não fecha, né? Daí a reforma da Previdência que nós tivemos no país, onde ora se aumentou a alíquota para a questão de descontos aí da Previdência, ora nós tivemos aí uma questão de aumento da idade para aposentar no nosso país. E outra situação é o crescimento do passivo judicial de precatórios. Porque vejam vocês que o precatório, né, como disse o prefeito aqui, todas as condenações que o município sofre, né, seja de uma condenação de débito de servidor público, de uma indenização que entra contra o município, de uma dívida que ele tem até com uma empreiteira, alguém que prestou um serviço para o Estado, tudo isso, uma vez transitado e julgado no judiciário, vira precatório. Então, é essa soma dessas dívidas que são os precatórios aí, e como isso cresceu, né, tem gerado essa questão das dívidas. E há uma pressão, né, por conta desse endividamento, desse aumento da expectativa de vida, desses desvios, infelizmente, de recursos da Previdência, para que seja feito um ajuste fiscal. E nós sabemos, né, vamos colocar a vida real como ela é, existe toda uma pressão interna dentro dos municípios para evitar qualquer legislação que de alguma forma aumenta a alíquota de desconto de previdência, que aumenta a idade para aposentar, a chamado desgaste político aí que nós começamos a ter, né, dentro dos municípios toda vez que você tem que tomar uma medida dura para poder fazer um ajuste fiscal, mas que muitas vezes é necessária, senão a gente não consegue colocar as contas em dias, né? Então, tudo isso tem motivado essa questão da PEC e nós temos, então, uma importância muito grande na sua aprovação, né, que vem desde essa questão do alívio fiscal para os municípios, né, e aí vejam que o Leonardo colocou muito bem, né, nós temos aí o parcelamento das dívidas previdenciárias, né, inclusive aquelas que foram constituídas até dia 31/10 de 2021, que eram de 20 anos, ou seja, 240 parcelas no máximo, agora podendo ampliar para 300 meses, ou seja, 25 anos esse parcelamento, e aí inclui todas as dívidas, né, passivas existentes, inclusive aquelas que foram parceladas poderão vir novamente para o parcelamento. E como eu disse, débitos que são aí não só do regime geral de previdência, mas do regime próprio de previdência. E outra situação que também o Leonardo colocou aqui, né, esse limite para pagamento dos precatórios que é vinculado à receita líquida, né, a receita corrente líquida dos municípios, né, que é no máximo de 1 a 5%, dependendo do estoque de precatórios que cada município vai ter. E então vejam aí que há um estímulo, na verdade, com relação à padronização do regime previdenciário, porque uma vez aprovada essa emenda constitucional, tem um prazo de 15 meses para que os municípios aprovem sua lei local, no sentido de aderir aí a um programa de regularidade previdenciária, né? Então, essa questão vai ter que ser discutida localmente, né? Se caso você tem déficit, se você tem a conta que não fecha dentro desse panorama atuarial, né, vai ter que ser verificado sim no município qual que é a idade que está para aposentar, vai ter que ver no seu município essa questão da alíquota que está sendo cobrada. Vale um registro de que no texto aprovado no Senado, nós tínhamos aí um item dentro dessa PEC que era a uniformização das regras previdenciárias, ou seja, a União aprovaria essa PEC e automaticamente ela estaria valendo as regras previdenciárias para os municípios, né? Então, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ela retirou isso sob a alegação da inconstitucionalidade, porque nós teríamos aí uma norma aprovada em que contraria o texto constitucional, e então ela saiu do texto, embora existe aí, depois o Leonardo pode até falar sobre isso, uma discussão nos municípios tentando fazer voltar esse tema com uma emenda constitucional. Enfim, é guerra certa, né? Guerra certa que eu digo
com os servidores municipais, porque, na verdade, essa questão, nós tivemos aí nós temos um sentimento disso, né, pela própria medida que o Estado de Mato Grosso tomou. Aqui é um dos estados que adotou a alíquota de 14%, né, e isso tem, vamos colocar assim, vou dizer a palavra do serviço, prejudicado muitos servidores públicos no que tange ao aumento da alíquota de 11% para 14%, enfim, há um desgaste constante aí com relação a isso, né, com relação ao salário. Além dessa questão, vejam que há uma expectativa, então, que a gente tenha uma sustentabilidade fiscal, pelo menos momentânea, né? Não é um alívio ainda mais duradouro, mas é um alívio já momentâneo com relação às dívidas municipais, e que sobre dinheiro, né, para investir em saúde, em educação, em infraestrutura, sim, porque nós sabemos aí, o prefeito fez um relato aqui, né, que na verdade vive muito de emenda, né, porque não sobra recurso para investimento. Né, tirando a realidade aí do governo do estado, né, Mauro Mendes enche a boca e com razão ao dizer que ele tem quase 20% hoje para investir. Isso é muito bom, mas é muito raro, não só em termos de Brasil, mas inclusive municípios de Mato Grosso que têm essa sobra de investimento, né? Então, principalmente os municípios menores sofrem muito com isso, né, e ficam aí correndo atrás do prejuízo, pagando dívidas sem sobrar recurso para investir. Então, o que se quer é que sobre isso, né? Dar mais transparência e responsabilidade fiscal, e que os municípios conseguem fazer melhor esse planejamento das suas contas, né? Como nós falamos aí, no Senado Federal foi aprovado em 2 turnos, na Câmara dos Deputados foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora está na análise dessa comissão especial que tem como relator o Baleia Rossi. É importante o registro de que nós estamos nessa fase de coleta de emendas. Emendas seria melhorar o texto, né, de alguma forma. Nós temos até o momento uma emenda com a quantidade de assinaturas suficiente, que são 171 assinaturas que precisa para uma emenda ir para ser acolhida pela comissão e ser discutida, né? E essa emenda é exatamente essa situação de que a atualização dos valores continuaria pela taxa Selic e que ela poderá ser pelo IPCA. Passou a emenda, isso já está no texto? Não. Depende ainda de aprovação do plenário, né? Mas já é um bom caminho. E quando chegar lá no plenário, como se trata de uma PEC, nós teremos que ter, dos 513 deputados, nós teremos que ter 308 votos, né? Então, dessas emendas apresentadas aí, então nós temos uma que é a do deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, que inclusive é uma das emendas que a Associação dos Municípios pediu as nossas assinaturas, né? Onde ele estimula essa antecipação de pagamento, amplia instrumentos de amortização e, na verdade, faz essa mudança da atualização da Selic para o IPCA, o que vai ser algo muito bom, né? E, já praticamente concluindo a minha fala, né? Então, essa PEC, ela é analisada como um grande avanço, sim, para o equilíbrio fiscal municipal, né? Ela concilia essa questão da responsabilidade fiscal e autonomia dos municípios, e aqui esse ponto da autonomia exatamente esse ponto que foi declarado inconstitucional na CCJ. Nós acreditamos que também, alguns acreditam, outros não, a discussão local, embora possa ter aí vamos colocar aí um clamor muito maior dos servidores públicos com relação à dificuldade de mudança da legislação, porque regra geral não vai afrouxar, pelo contrário, vai apertar os cintos, né? Mas, às vezes, numa discussão local pode-se ver meios menos desvantajosos para os servidores municipais do que vir algo de cima para baixo, né? E reforça o papel do Congresso como articulador de solução sustentável, né? Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto, ora o judiciário, ora medidas de cima para baixo, sem poder ter esse diálogo, né? E há uma tentativa de que realmente, por representantes do povo, se possa ter mudanças que são significativas e que
alteram para melhor a vida das pessoas, né? Então, nós estamos muito confiantes aí de que essa PEC, ela fortaleça esse pacto federativo, né? E para isso é muito importante ouvir a realidade de vocês, né? O Leonardo tem dados talvez mais atualizados de quem ou não, mas a gente viu aqui, dos 141 municípios, nós temos uma situação de 142, na verdade, 121, né? Estarem com dívidas, né? Quando nós temos aí, em termos de favorecimento com as medidas da PEC, como nós temos uma parte que fala de redução de juros, de multas e de encargos, né? Mato Grosso, por exemplo, nós temos aí de 727 milhões, é isso? 519, estou olhando Mato Grosso do Sul, de 519 milhões aí de dívidas, né? Cai para 382 milhões com a PEC, né? E nessa questão que entra no novo parcelamento de dívidas. E o outro dado que é da Confederação, depois o Léo pode explicar melhor para nós, mas é o alívio fiscal na questão de dívidas de contribuição dos municípios para o regime próprio de previdência, né? Que aí no Mato Grosso tem os municípios com dívidas na parte de regime próprio de previdência são 106, né, com dívida de contribuição 40, né, que acabam sendo beneficiados aí com essa medida. Então, é uma situação que nós estamos participando exatamente por entender que Mato Grosso é sim um dos estados que vão ser beneficiados com a medida, né, e é muito importante sim esse empenho que o Leonardo falou, né, de que realmente os prefeitos façam gestão aos seus deputados federais, no sentido de que a gente tenha coleta de assinaturas para que as outras emendas também apresentadas possam conseguir esse número de 171 assinaturas, né, com relação ao fechamento, porque essa mudança depende dessa participação de todos, né, e a nossa ida até os municípios é exatamente para dizer, né, da importância que para melhorar a vida das pessoas, porque se na verdade a gente consegue dar esse alívio para os municípios, como eu disse aqui, sobra dinheiro para investir onde o cidadão quer ver resultado, que é na saúde, é ver no asfalto, é ver no investimento local do recurso público e não pagando dívidas do passado aí, né, que são inclusive de gestões anteriores muitas vezes, mas que é a responsabilidade do município. Então, conte conosco nesse sentido. Acredito que, embora não estejam muitos aqui, mas muitos estão online nos assistindo, é o momento de procurar aí o seu deputado federal, sim, né, a bancada federal. Acredito que a senadora Margarete, como nossa representante, o gabinete todo dela está aberto para receber aí toda e qualquer proposta que ainda possa vir, ou realmente aquilo que nós temos que fazer coro no sentido de buscar as assinaturas e até o dia 13, que é a próxima sexta-feira, a gente conseguir aí ter o melhor texto possível dessa PEC, que logo estará em votação, já que o prazo final é julho de 2023. Mas é isso, agradeço aí a todos pela participação, né? Fica aberto para caso alguém queira fazer alguma contribuição, né? Como também nossos e-mails aí estão disponíveis para que vocês possam enviar sugestões para a bancada federal de Mato Grosso e possamos nesse sentido agir. Pode. A pergunta dela é importante, né? Se aquele parcelamento anterior, que eventualmente ficou inadimplente ou numa situação de parcelas de valor maiores, né? Pode entrar no novo, com certeza. Ela está na Câmara recebendo emendas. Ela vai voltar para o Senado, ok? Então, nós temos que realmente andar com essa PEC, porque no Senado vai ter que passar por todas as discussões. Como é PEC, são 3, né, sessões, 3 discussões, dependendo até 5, para que a gente possa aprovar e fazer as devidas mudanças. Então, é algo que nós precisamos correr com ela, acelerar.
o que nós vamos, a proposta, deputada, até eu encaminhei para a senadora, nós vamos solicitar dos prefeitos o apoio para a coleta exatamente das assinaturas, que nós vemos que ainda grande parte dos deputados, por mais que estão junto apoiando, mas não assinaram ainda as emendas, né? Então, tanto da extensão automática da reforma da Previdência aos municípios, ou seja, volta o texto original, né, que por entender a necessidade, né, de se reaplicar a esses municípios que não aprovarem a reforma própria, o aprimoramento nas regras do precatório, que também com isso vai limitar os juros em 4% ao ano para as atualizações de valores, porque senão acontece igual foi aqui, ó, nós temos um caso, como o secretário bem colocou, na hora que ele chega no final do ano, só o que cresceu de juro é o que pagou do valor da dívida durante o ano, né? Então isso vai mudar, porque hoje ela está indexada ali pela taxa Selic e infelizmente a gente não consegue, com o juro como está, acompanhar. E a substituição do indexador, né? Então eu acho que essas três alterações que são propostas pela Confederação Nacional, nós vamos pegar como resultado dessa audiência aqui para poder fazer o encaminhamento para os prefeitos e tentar até na sexta-feira, pelo menos a bancada de Mato Grosso ter assinado todas essas 3 emendas, né? E aí seguiu o rito, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, falou que está comprometido junto à PEC 66, tanto que na fala dele de abertura ele foi cirúrgico em falar em relação aos aspectos da PEC 66, e aí contar dentro do Senado também para ver se até no mais tardar em 60 dias a gente consegue a tramitação disso. Aí eu já vou conversar já vou levar essas alterações para o senador Carlos Portinho, que foi o relator, né, no Senado, para que a gente já consiga fazer o apoiamento, porque nós precisamos do apoiamento de pelo menos 27 assinaturas para que ela tramite, para que essas alterações tramitem. Então é isso, mas eu não vejo dificuldade, Léo, no Senado disso avançar. Nós vamos ter, assim, dificuldade com a Fazenda, né? O Ministério da Fazenda provavelmente vai se colocar contra, né? Mas aí é uma questão de diálogo com o Executivo que a gente precisa ter. Sempre falo que a gente não pode, de jeito nenhum, mesmo discordando de alguma coisa, deixar de conversar, seja com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário. Eu posso discordar de algo, mas eu não posso me furtar ao diálogo para que as coisas aconteçam. E isso eu não tenho problema nenhum. O que a gente pode fazer, Gisela, é como coordenador da bancada, pedir realmente, encaminhar essas alterações e pedir o apoiamento deles todos, ok? Tanto os senadores, os 3 senadores, quanto os deputados. A gente encaminha essas 3 emendas pedindo para que eles apoiem, aí fica mais fácil de tramitar, tá? Alguém? Nós consultamos aqui a plenária, se alguém quer trazer algum tema, contribuição, dar seguimento a alguma fala da mesa. Aos nossos companheiros que nos acompanham de forma remota, nós também, esse link está sendo gerado, tem um chat, nós iremos acompanhar. Caso alguém tenha alguma sugestão, pode colocar no chat, que a posterior a esse evento a gente vai encaminhar para a deputada Gisela para fazer o trabalho junto à comissão. Então, você pode utilizar o chat, por gentileza. Só de tirar uma dúvida. A nova regra... Só para a gente registrar e compartilhar com aqueles que nos acompanham. Bom dia a todos. Meu nome é João Flávio, estou secretário de Finanças do município de Rio Branco. Gostaria só de tirar uma dúvida a respeito do 1% que o Léo disse que será a base para contribuição e pagamentos do precatório.
ele vale também para os precatórios que já estão sendo pagos ou só para novos precatórios que entrarem em pagamento? Dentro da proposta, você vai poder fazer todo um recálculo dos precatórios, do estoque que você tem a quitar. É claro que ele tem um entendimento que isso tem que ser quitado num período dos 10 anos, mas todo o estoque que você tem, ele vai poder ser recalculado. Tanto que o próprio judiciário, como ele que é o responsável pela gestão de precatórios, eles não apoiam a tramitação dessa PEC, né? Por entender que atrapalha, são dois lados do balcão, né? Nós aqui estamos fazendo o quê? Querendo salvaguardar o município para que ele não seja responsabilizado financeiramente com algo, como a Gisela colocou, que não foi culpa do gestor que está à frente da pasta, né? E algo igual vocês falaram, de 94. Precatório de 20 milhões, dependendo de como vem a execução disso, fecha a prefeitura, não tem como, né? É um absurdo. A prefeitura de Rio Branco tem um precatório desse valor, e aí você está enxugando o gelo, porque você está pagando, chega no final do ano, só o que virou de juro não pagou aquela dívida que você tinha. Então é absurdo, né? Então eu acredito que vamos ter um fôlego para os municípios, viu, deputada? Se a gente conseguir as assinaturas para as 3 emendas na PEC 66 e aí posterior a tramitação dela para aprovação na Câmara e no Senado. Isso é importante, né? É claro que hoje a gente fica com a sombra sempre da judicialização depois, né? Com relação ao STF, é o que ele tem feito, né, inclusive com as próprias prerrogativas aí do Parlamento brasileiro, né, de poder querer judicializar essa situação e declarar que a PEC possa ser inconstitucional, né? Então, nós vamos estar tratando desse assunto, né, com muita responsabilidade, que é o nosso dever, em razão da seriedade que esse tema tem, do quanto ele impacta na vida das pessoas, né, porque é o que nós falamos aqui, municípios hoje que estão impossibilitados de fazer qualquer investimento, dependendo de emendas parlamentares, que também é outro problema que nós estamos enfrentando em Brasília, já que nós estamos aí no mês de junho e até o momento não houve o início do pagamento das emendas de 2024, o que é muito ruim, né? Mas é sempre importante essa aproximação, né, dos prefeitos, dos gestores municipais com o Parlamento Federal. E nada mais havendo a tratar aqui, eu declaro então encerrada esse seminário e agradeço muito a presença de cada um de vocês, registrando mais uma vez essa parceria de toda a bancada federal em nome da senadora Margarete Buzek e também da MM, que tem sido protagonista aí junto aos municípios, né? E essa relação nos aproximando, né? A bancada federal dos prefeitos do estado de Mato Grosso. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos e já também aos senhores que nos acompanham, aos prefeitos. Nos próximos dias, nesta semana, nós daremos encaminhamento às pautas que foram aqui tratadas. Também faremos essa mobilização para colher as sugestões de emendas para serem encaminhadas à comissão através da deputada Gisela. A todos um bom dia, um bom retorno aos seus lares e quem nos acompanha, muito obrigado mais uma vez por atenderem o nosso chamado. Bom dia a todos, uma boa semana.